Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz. E neste mês missionário extraordinário, o programa tem hoje um sentido muito especial, porque também está acontecendo em Roma o Sínodo da Amazônia. Reflitamos sobre a nossa missão e a missionariedade da Igreja. Antes de subir aos céus, Jesus deu à Igreja um último mandato. Tomemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nessas palavras de Jesus, vemos que não há lugar para uma fé intimista, nem uma fé acomodada. Pelo contrário, no convite do Senhor, vinde e vede, também já está incluído o ir para fazer novos discípulos. A Igreja, uma vez peregrina, ela tem a sua origem na missão do Filho e do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Ser missionária não é para a Igreja um privilégio, nem mesmo uma simples prerrogativa, mas é a sua própria razão de existir. A vocação missionária, ela nasce no batismo, como nos lembra o tema deste mês missionário, batizados e enviados. Naquele dia, o amor infinito de Deus, ele encheu o nosso coração de alegria. Uma alegria que deve ser comunicada. E ao comunicá-la, nós nos tornamos missionários, evangelizadores da vida e da esperança, diz o Papa no documento Evangelii Gaudium. O encontro com o amor de Deus, que transforma e dá sentido à vida humana, é então a razão de ir ou de sair na busca do outro, para levá-la a fazer esta mesma experiência pascal, especialmente os mais sofredores, os abandonados e os que já perderam a razão de viver. Olhando para os primórdios da Igreja, nos maravilhamos com o dinamismo missionário dos primeiros cristãos, como, por exemplo, a cidade de Antioquia é o ponto de partida para o cristianismo, conforme narra Atos dos Apóstolos no capítulo 13. O Concílio de Jerusalém, proclamando o universalismo da fé cristã, em Atos 15. E os apóstolos, partindo para outras terras, impulsionados pelo Espírito Santo. Vemos também Paulo, fundando comunidades alicerçadas na fé, na esperança e na caridade de Cristo, como nos lembra o próprio apóstolo na carta a Romanos, capítulo 15. O cristianismo, ele cresceu alicerçado no ágape e sustentado pela oração, pela fração do pão, pela palavra, pela partilha dos bens, pela solidariedade para com os pobres e pela comunhão fraterna. A Igreja, ao longo destes 2000 anos, nem sempre conservou este ideal missionário. Mas nem por isso ela perdeu a sua missionariedade. A evangelização dos povos sempre ocupou longas páginas dos documentos pontifícios, de organismos eclesiais e, sobretudo nos últimos anos, com o Papa Francisco, tem buscado ele agilizar e facilitar a entrada dos missionários e missionárias em terras além fronteiras, em lugares de risco e em culturas onde o cristianismo ainda não chegou. Mas nenhuma marca tem sido tão forte como o sangue que tem regado o chão dessa história, dos profetas de ontem e dos profetas de hoje, sinais da presença viva do Senhor, que não abandona o seu povo, e de uma igreja que não se deixou vencer pelo medo,
nem pela omissão na evangelização. Tomemos as palavras do Papa Francisco para este mês missionário. A celebração deste mês deverá nos ajudar, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo. Fé recebida como dom gratuito no batismo. E esta vida divina não é um produto para vender, mas é uma riqueza para dar, comunicar, anunciar. Eis o sentido da missão. Recebemos gratuitamente este dom e gratuitamente o partilhamos, sem excluir ninguém. Uma igreja em saída até os extremos confins requer constantemente e permanentemente a conversão missionária. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, que anuncia Deus. E cada um de nós, diz o Papa, é uma missão no mundo, porque é fruto do amor divino. Como anda a minha vocação missionária? Dom Helder Câmara nos lembra que a missão, ela tem início quando nós decidimos sair da crosta do egoísmo. O egoísmo que nos fecha no nosso eu e deixamos de dar voltas ao redor de nós mesmos, descobrindo que a humanidade é maior. Um testemunho. São Paulo da Cruz. Paulo nasceu na cidade de Ovada, no norte da Itália, no ano de 1694 e morreu no dia 18 de outubro de 1775, com 81 anos de idade. Paulo foi o primeiro filho do casal Ana Maria Massari e Lucas Daney a sobreviver depois da morte de 11 filhos. Depois de Paulo, outros 5 filhos sobreviveram. Ele aprendeu desde cedo a amar Jesus crucificado com a sua mãe. Um coração materno, sofrido por tantas mortes, encontrou na paixão dolorosa de Jesus o remédio amoroso e curativo para tantas perdas. Aos 23 anos, Paulo fez um retiro espiritual de 40 dias, onde escreveu um diário. E foi nesse retiro que ele teve a inspiração divina de fundar uma congregação religiosa missionária, que pregasse a paixão de Cristo como a maior obra do amor de Deus pela humanidade. De início, essa congregação se chamou Os Pobres de Jesus e depois Congregação da Paixão de Jesus Cristo, conhecida popularmente como os Passionistas. Paulo da Cruz pregou centenas de missões populares na Itália, sempre com um grande crucifixo nas mãos e o testemunho firme da fé. E não se cansava de repetir: é preciso pregar a paixão de Cristo para que a humanidade aprenda a ciência do divino amor. Rezemos a oração missionária. Pai nosso, o Teu Filho Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos seus discípulos um mandato: ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar.
Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus e Senhor da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.